Olá, tudo bem com vocês? Agora nós vamos falar um pouco sobre a Revolução Cubana. Cuba é a maior ilha do Caribe, na América Central, e está situada a apenas 170 quilômetros do litoral dos Estados Unidos. E na primeira metade do século XX, Cuba sobrevivia principalmente da produção de açúcar que vendia para os Estados Unidos e do turismo. Grande parte da riqueza da ilha concentrava-se em mãos de poucas famílias locais de empresários estadunidenses. Enquanto isto, a maioria da população alimentava-se mal, morava em cortiços ou em cabanas de palha, sem assistência médica, sem saber ler e escrever, e sobrevivia de empregos temporários. E na primeira metade do século XX, Cuba foi governada, durante a maior parte do tempo, por ditadores corruptos e violentos. Um deles, Fulgêncio Batista, desfechou um golpe de Estado em 1952 e governou com o apoio de empresários que exploravam os cassinos e a prostituição, lucrando com o jogo e a comercialização do sexo. Opondo-se a esta situação, em 1953, o advogado cubano Fidel Castro e um grupo de 120 pessoas tentaram tomar o quartel de Moncada, na cidade de Santiago de Cuba, com o objetivo de obter armas para derrubar a ditadura de Batista. Fidel Castro foi preso e 2 anos depois conseguiu fugir para o México. Tempos depois, Fidel Castro desembarcou em Cuba com 82 homens, mas em um confronto com as forças de Batista, perdeu a maioria deles. Os 12 sobreviventes se embrenharam nas matas de Sierra Maestra, a cadeia de montanhas mais altas de Cuba, e de lá iniciaram uma guerra de guerrilhas contra o governo. Neste grupo estava o médico argentino Ernesto Che Guevara, que empolgou muitos jovens de sua geração em toda a América Latina. Durante os 2 anos de luta contra a ditadura de Batista, os barbudos, como os rebeldes eram chamados, foram ganhando apoio popular e em 1º de janeiro de 1959, Fidel Castro, Che Guevara e Camilo Cienfuegos entraram em Havana, a capital do país, e conquistaram o poder. Fidel Castro afirmou que a revolução era nacionalista e tomou algumas medidas populares: reforma agrária, com distribuição de terras para 200 mil famílias, redução de 50% nos aluguéis residenciais, no preço dos medicamentos e nas tarifas telefônicas e de eletricidade, nacionalização de bancos e empresas consideradas estratégicas, refinarias de petróleo, companhias de eletricidade, muitas delas estadunidenses. Essas medidas do líder cubano desagradaram os Estados Unidos. Em 1961, a tensão entre os dois países aumentou, porque Castro declarou que sua revolução era socialista e os Estados Unidos, obedecendo à lógica da Guerra Fria,
romperam as relações diplomáticas com Cuba e promoveram uma invasão à ilha por exilados cubanos treinados pela Agência Central de Inteligência. Mas os militares populares cubanos resistiram e venceram os invasores. E em 1962, os Estados Unidos radicalizaram sua posição e impuseram um bloqueio econômico a Cuba. Conforme as relações entre os Estados Unidos e Cuba pioravam, Fidel Castro fortalecia sua aliança com a União Soviética, chegando a permitir que os soviéticos construíssem uma base de lançamento de mísseis nucleares em território cubano. O governo estadunidense reagiu, impondo um bloqueio militar a Cuba, ameaçando a União Soviética com armas nucleares. Ao fim de várias negociações, a União Soviética concordou em retirar os seus mísseis do território cubano, em troca da promessa de os Estados Unidos respeitarem a soberania de Cuba. O episódio ficou conhecido como Crise dos Mísseis, setembro a outubro de 1962, e foi um dos momentos mais tensos da Guerra Fria.